Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje, nós vamos debater a gestão pública municipal. E para isso nós convidamos o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo MacDonald Guise. Paulo MacDonald, ele é engenheiro civil, sociólogo, foi vereador de Foz do Iguaçu, vice-prefeito e 2 vezes prefeito. Aliás, o primeiro prefeito reeleito da história de Foz do Iguaçu. Também Paulo MacDonald foi e continua sendo, até os próximos meses, vice-presidente de saúde da Frente Nacional dos Prefeitos. Paulo MacDonald, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate e gostaria que você nos abordasse aspectos relacionados à questão tributária, a divisão do bolo tributário nacional, já que nós estamos numa fase em que os novos prefeitos estão assumindo em todo o Brasil e o grande debate que se tem é que os municípios brasileiros ficam com apenas 17% do total do que é arrecadado, enquanto que os estados ficam com 24% e a União fica com 59%. Eu gostaria que você fizesse uma análise desta situação tributária, ou seja, da distribuição dos tributos no nosso país e com tão poucos recursos, o que é que o prefeito pode fazer para ter uma gestão exitosa? Jorge, esse problema precisa ser analisado com mais profundidade. Não é só 17% que vem para as prefeituras. O governo federal repassa muito mais do que isso através dos programas. Veja, existem 2 filosofias. Uma, que deve ir mais dinheiro para as prefeituras. A segunda, que devem ir recursos de programas, de projetos que a prefeitura leve ao governo federal e o governo federal usa a prova e manda o recurso. Isso é muito importante para ter uma política nacional. Por exemplo, se tem uma política nacional de educação infantil, não adianta mandar dinheiro para as prefeituras se elas forem gastar em asfalto e outras coisas. Precisa ser direcionado. Então, o que está acontecendo? O governo quer investir em educação infantil. Ele nos dá recursos para fazer creches. Se você não fizer a creche, você não tem o recurso. Depois ele nos ajuda com ajuda de custo para manter essas creches. Veja, as cidades que receberam milhões, eu tenho, por exemplo, eu não gosto de citar o nome, o prefeito é meu amigo, tem uma cidade que recebe mais de 1 bilhão de royalties por ano. O ensino é deficitário, a saúde é péssima, a segurança não existe, o sistema de infraestrutura, e onde é que está indo o dinheiro? Diferente se essa cidade, por exemplo, quer fazer asfalto, faz um projeto para o governo federal, para o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração, o Ministério do Planejamento, vem recurso para o asfalto. Mas o governo não manda só para o asfalto. Ele tem um programa para o transporte coletivo, então vem recurso para o transporte coletivo. Porque antigamente, quando as prefeituras arrecadavam mais, você lembra que era até a historinha contada do chafariz. Tudo que é prefeito pegava dinheiro, fazia um lindo chafariz e aquilo não resolvia nada. Agora, tem que ser repensado isso em termos de gestão pública, que eu acho que esse modelo devia ser aplicado também para o governo do Estado, que não trabalha assim, Jorge. Infelizmente, os governos do Estado são politizados. O prefeito é bonzinho, o governador vai dinheiro. Não é, não vai. É diferente do governo federal. Qualquer município, qualquer partido do prefeito
levou um projeto dentro dos programas do governo federal, vem recurso. Por exemplo, na minha cidade, eles tinham o Pronace, a minha cidade de fronteira, problema sério de segurança. Eu levei um projeto para compra de viaturas, armamento, para motocicletas, para câmaras de segurança, veio dinheiro. E eu fiz. Então, tem que ser uma coisa, eu prefiro muito mais esse modelo do que simplesmente dar dinheiro para o prefeito. Nós temos 5.562 municípios, tem prefeito de tudo que é jeito e maneira. Tem cara que acha que só fazendo asfalto, não interessa educação e saúde, ele quer fazer asfalto, ele ganha voto. Não pode. Tem políticas nacionais. Quer ver, por exemplo, a Política Nacional de Saúde, as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Nossa cidade, por exemplo, pleiteou uma UPA e ganhamos o recurso e estamos recebendo 500 mil por mês de ajuda de custo para manter a UPA. E se esse dinheiro viesse direto para o prefeito, em vez de vir em forma de programa, e o prefeito achasse, vou gastar mais em publicidade, tem alguns que acham assim. Faz uma coisinha assim, gasta um monte de divulgação, acha que vai aparecer. Então esse assunto tem que ser muito bem refletido. Eu acho, na minha maneira de entender, os municípios que façam os projetos dentro dos programas do governo federal que visam desenvolver o país e vão conseguir o recurso em Brasília. Prefeito Paulo McDonald, uma das questões que se levanta é que os municípios muitas vezes não possuem pessoas capacitadas para preparar esses projetos. O senhor foi 8 anos prefeito de Foz do Iguaçu, não sei em que circunstâncias pegou a prefeitura de lá, mas é difícil, o próprio governo ele tem instrumentos para capacitar os funcionários públicos para elaborar os projetos? Não, o que eu fiz parte de uma comissão de desburocratização e repasse de recursos e convênios do governo federal para a prefeitura. Fui representando a Frente Nacional de Prefeitos. Eu e o prefeito de Amparo, São Paulo. Neste local, nós desenvolvemos a necessidade do governo ter um banco de projetos. Porque você quer ver o exemplo. A presidente Dilma quer construir 6 mil creches. Você já imaginou 6 mil projetos diferentes? Em cada cidade, cada um fazer. Cidade pequena, não tem engenheiro, não tem arquiteto. Mas não é só engenheiro, arquiteto. Você tem um projeto estrutural, arquitetônico, hidráulico, elétrico, de incêndio. Você tem um projeto de lógica, de rede lógica. Você tem equipamento. Então, esse banco de projetos foi colocado à disposição do prefeito. Então, o prefeito, não tenho engenheiro, não tenho não sei o quê, como é que eu consigo? Ele consulta o banco, escolhe o projeto mais adequado para o terreno dele e executa a obra. Está ali, está orçado, tem as quantidades, tem os preços, tem tudo. Isso foi um salto imenso que o país deu. Isso já está disponível para os prefeitos do Brasil todo? O Brasil inteiro. O que você tem é que alertar os prefeitos, porque uma cidadezinha de 30, 40 mil habitantes, para ter um engenheiro, para fazer um projeto de uma creche, um projeto de uma escola, um projeto de uma UPA, um projeto de um posto de saúde, é uma loucura. Por que se eu posso ter um banco de projetos? E aí ele escolhe 3, 4 modelos, o que mais é adequado para a cidade dele. Então, esse também é um salto de gestão pública, viu, Jorge? Isso foi uma proposição nossa lá nessa comissão e faziam parte 8 ministérios, foi aprovado por todo mundo e o governo está adotando isso. Um outro problema, professor Paulo McDonald, o senhor falou a respeito do Pronace, que é o Programa Nacional de Segurança e Cidadania. Quando o senhor assumiu a prefeitura de Foz do Iguaçu, me parece que Foz do Iguaçu era campeã nacional em homicídios. Como é que ficou essa situação depois de 8 anos? Nós éramos o maior índice de homicídios do Brasil, proporcional à nossa população. Hoje Foz tem que população? 260 mil. Nós chegamos a números superiores a 110 homicídios para cada 100 mil habitantes, que era superior a Cali, na Colômbia. Hoje, só Maceió que tem esse índice de 110 homicídios para 100 mil habitantes. Mas a segurança não é só polícia. Não é certo você achar que resolve isso só com polícia.
resolve com escolas adequadas para segurar o adolescente, com atividades culturais, esportivas, natação, cinema intensas. Você resolve com um bom programa de habitação popular, que as pessoas que vivem em condição subhumana, vivem em situação promíscua. Então é uma coisa difícil você vê até o número de violências que acontecem do irmão que se torna violento para defender a irmã, ou o pai para defender a filha. Entendeu? Porque o ambiente é promíscuo. Então tem que ter um grande programa de habitação popular que separe, que dê uma habitação digna para essas pessoas. Depois você tem que ter um programa de assistência social para equilibrar as famílias com psicólogos e assistentes, para evitar que a família se desagregue. Você tem que ter um bom programa de saúde pública, fundamental. Por quê, Jorge? Porque eu lembro meu pai, quando migrante veio para Curitiba, tinha 4 filhos pequenos, o maior drama dele é quando um de nós ficava doente. Chegava aí 30% do salário. Então a família pobre, quando tem uma doença na família, consome toda a renda se não tiver uma saúde pública adequada, que forneça remédio, cirurgia, atendimento, consulta, raio-x e colonoscopia, toda a estrutura. Então você vê, a segurança depende dessa série de fatores. E depois você tem o combate propriamente dito, a impunidade. Você tem que perseguir o ladrão, o malfeitor, o assassino. Você tem que levar ele para a polícia, tem que manter ele preso. E aí você depende do judiciário. Então você vê, habitação, saúde, educação, estrutura, assistência social, judiciário. Porque o judiciário que solta o assassino, que vai cometer outro crime adiante, não adianta prender. Então é esse conjunto na segurança. E eu, com satisfação, a nossa cidade, até 2010, na lista das 100 maiores cidades, com os 100 maiores índices de homicídio por 100 mil habitantes, não entramos nem entre os 100. Nós saímos de campeões, mas não entramos entre os 100. Isso foi uma conquista extraordinária e eu agradeço muito ao governo do presidente Lula, nos ajudou em todas as áreas. Agora a presidente Dilma vem nos ajudando também com esses projetos. A gente leva o projeto, está dentro do programa, vem o recurso. A questão da segurança é uma atribuição do governo estadual, mas é uma atribuição também do governo federal e dos municípios. Como é que foi Foz do Iguaçu possui uma guarda municipal e ela atuava conjuntamente com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, a Polícia Civil? É errado o prefeito que cruza os braços e diz o problema de segurança é do Estado. Não é. Todos os problemas da cidade dizem respeito ao prefeito. Todos eles. E ele não pode simplesmente dizer que a segurança, não vou mexer com isso. Tem que mexer. Nós em Foz tínhamos uma guarda municipal que cuidava do patrimônio, de prédio, para não assaltarem, não roubarem, 200 e poucos vigias. Os prédios da prefeitura. Da prefeitura. 300 guardas armados e tal. Só para isso. Eu disse, o maior bem público, eu comecei a mudar o conceito. O maior bem público nosso é a nossa população. Então nós vamos cuidar do nosso povo. A nossa guarda municipal vai atender a nossa população, não os prédios. Os prédios, o que eu fiz? Montei um sistema de viaturas, como essas guardas particulares, esses sistemas de monitoramento, segurança particular. Peguei os 200 e poucos vigias, selecionei os 30 melhores, comprei 5 viaturas e dividi a cidade em regiões e cada um cuida de uma região daquela, tem GPS, tem rádio. Se mexerem numa janela de um posto de saúde, toca o alarme avisa o que está mais próximo, chega lá. Como funciona isso? E eu com isso consegui liberar mais de 100 vigias que eu capacitei para atenderem aquelas câmaras de segurança. Você vê, tudo é gestão pública. Eu podia ter deixado os vigias eternamente lá, porque o vigia é uma situação subhumana, Jorge. Você admitir que uma pessoa, e tem vigias jovens, até bem formados, vai passar a noite inteira dentro de uma escola, andando para não ser roubada, quando você tem máquinas, você tem câmaras, você tem alarmes, e você vai botar esse cidadão numa função útil. Ele vai ser bedel de escola, ajudar a sair as crianças, cuidar do trânsito, fazer manutenção de escola, pode ajudar até da aula de ginástica, de natação. A gestão pública, o prefeito tem que olhar o conjunto das coisas. E a segurança
quando nós transformamos a nossa guarda de patrimonial em polícia comunitária. Eu dividi a cidade em 12 regiões, cada região eu botei 8 a 12 guardas, que eu chamava de xerifes, e cada um cuidava da mesma região. Era denominado de xerife? Xerife. Porque o que acontecia, o que acontece em muitos locais, vem o policial militar, um dia ele está aqui, outro dia está lá, outro dia está lá. Ele não forma o conhecimento. O meu guarda, só naquele local, ele sabia onde é que moravam as pessoas que estavam em crise, ajudava a assistência social, ajudava a saúde, às vezes tem uma mãe doente com 3, 4 filhinhos pequenos, ele ajudava aquele gurizão que estava sendo desencaminhado para o crime, por droga, ele ia lá e tomava providência, ele sabia tudo o que acontecia. Chegou um ponto de acontecer um assalto numa determinada região, a Polícia Federal chamou o xerife. Quem é que pode ter cometido esse asfalto? O xerife, ou foi esse, ou foi esse. Foram lá e era mesmo. Porque ele estava ali, ele conhecia tudo. Então a polícia comunitária é um salto imenso de qualidade, que as cidades que têm guarda municipal, são 1.800 mais ou menos, estão dando. E não adianta dizer que a Constituição diz que é só guarda patrimonial. Está errado. O senhor enfrentou até um problema com o Judiciário, com o Ministério Público, em função disso, porque o senhor armou a Guarda Municipal. E queriam me imputar crime de responsabilidade, queriam desarmar a guarda. Eu até cheguei um tempo que eu achei que essa gente era comprometida com crime. Porque não é possível, a guarda fazendo um bom trabalho, equipando, ajudando a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, e querendo desarmar. Pelo contrário, nós conseguimos até um outro juiz, do Federal em Foz do Iguaçu, uma decisão que o guarda, quando largasse o serviço, não precisava largar a arma. Porque ele está armado, está enfrentando o bandido. Quando ele vai para cá desarmado, o bandido segura. Ataca ele. Conseguimos até isso. Um juiz de visão grande, um juiz extraordinário, o doutor Rony Ferreira, que tem uma visão de conjunto de sociedade. Ele viu que era um crime desarmar a guarda quando ele fosse para casa. Então, até isso nós conseguimos lá nessa política de polícia comunitária da Guarda. Então, prefeito McDonnell, agora veio uma dúvida, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse. Esse termo xerife, o seu sobrenome McDonald, vem da onde? É americano? É inglês? Gostaria que você até situasse. Esse sobrenome é siciliano. Siciliano. Veja bem, o meu avô, pai da minha mãe, se chamava Giuseppe Caruso McDonald. Siciliano. Uhum. Existe coisa mais siciliana do Giuseppe Caruso, e tinha um McDonald ali. Eu fui para Sicília ver o que era. Uhum. E encontrei a família McDonald, Salvatore McDonald. Eles moram lá ainda? Não, mas isso há 100 e poucos anos atrás. A história que me contaram é que tinha um McDonald, o general Jean-Jacques McDonald. Então, se você entrar na internet, tem uma longa biografia dele. Era o general de Napoleão. E quando perderam a guerra, a família McDonald emigrou, saiu da França e foi para Sicília. E ficou morando lá. De lá que veio aí os meus avós. Meu avô materno viajou, veio para o Brasil, migrou para o Brasil. Teve um irmão dele que foi para os Estados Unidos, o outro foi para a Argentina. Vieram os Caruso McDonald. Uhum. E daí veio o meu nome. Meu sobrenome é McDonald por parte do meu avô, que veio do bisavô dele. Aliás, tem um Caruso que foi vice-governador do Leonel Brizola quando ele foi governador do Rio Grande do Sul. É seu parente? João Caruso. O pai dele era o Salvatore Caruso McDonald. E o nome dele ficou João Caruso, porque o primeiro nome adoto do pai, ele foi vice-governador do Brizola. Era parente seu? Primo irmão da minha mãe. O pai dele era irmão do meu avô. Agora me explique, antes de nós continuarmos nesse debate, o senhor é engenheiro civil de formação, tem uma tradição toda nessa área, sim. Mas eu vendo o seu currículo aqui, paralelamente ao curso de engenharia civil, que foi feito aqui na Universidade Federal do Paraná, o senhor estudou também sociologia. Também na Universidade Federal do Paraná, fiz os dois, ciências sociais. Paralelamente. Paralelamente, eu terminei e concluí os dois cursos. Porque o meu pai,
ele dizia sempre que eu não podia ter medo de assunto. Que um cidadão não podia entender só de um pedaço das coisas. Eu não podia ser entender só de engenharia. Tinha que entender de engenharia, de biologia, de física, de história, de sociologia, de antropologia, de filosofia, de literatura. E eu fui criado nesse ambiente. E quando chegou na hora de optar por um curso, eu fiz engenharia, que aliás o meu xodó, a minha vida é engenharia. Eu, como prefeito, talvez eu tenha sido o maior engenheiro que a cidade já teve. Que nós fizemos milhares de metros de obras e passava tudo por mim. Eu montei um setorzinho de projeto com 3 arquitetos que diariamente eles faziam uma escola, traziam, a gente implantava, casa popular, desfavelamento. Por exemplo, a UPA veio um projeto do governo federal que não nos agradou, nós fizemos o nosso, hoje está no banco de projetos, o nosso projeto. Era um centro de convivência escola-bairro que nós começamos a criar para o ensino integral, uma estrutura das escolas que tinha, Jorge, 2 piscinas. Aí todo mundo, por que 2? Porque uma é infantil. Tem a fundura de 50 centímetros, com as letrinhas no fundo, que a professora fazia brincadeiras, letramento já com as crianças, e ali elas perdiam o medo da água e aprendiam a se movimentar e a nadar. Depois disso, para não ficar só na brincadeira, tinha piscina semiolímpica, com 8 raias, onde ela aprendia a nadar corretamente. Tanto que nós estamos formando campeões já nas nossas escolas de bairro. Eu construí 13 piscinas. 13? 13. E nesse centro de convivência tinha, em vez de uma quadra coberta, nós aumentávamos um pouco, e se uma quadra coberta custa 1, eu com 1,5 fazia 3, botava na transversal, e aí, em vez de jogar, por exemplo, tem um time jogando, tinha outras das senhoras fazendo ginástica, 40, 50 senhoras, tinha outras meninas jogando vôlei, se tivesse uma quadra só a gurizada que jogava. E aí eu fiz 3 quadras a céu aberto e 3 quadras de areia. 9, você veja, para uma escola municipal. Na mesma escola. Para uma escola municipal. Aí eu fiz um cinema, que nada mais é do que um leitor de DVD e um projetor. E aí, mas fundamental é que tinha um monitor ensinando as crianças a ler o filme. De vez em quando a monitora parava o filme, e agora? O que você acha que vai acontecer? Tipo aquela novela. Eu tinha um tempo, Você Decide, lembra que tinha na Globo? Fazia com a criançada eles entendendo a linguagem do cinema. Informática, eu tinha um centro de computadores no centro de convivência, tinha uma bela biblioteca, tinha dança, música, na música tinha flauta, violão e teclado, na dança, balé, música, dança popular, artes marciais, karatê, judô, taekwondo. Era uma formação, veja, para o aluno pobre da periferia, ele tinha acesso a tudo de bom que a humanidade criou. E ele tinha condição de se desenvolver em todas as áreas. Sabe quem veio aqui e ficou impressionado? Até eu li outro dia, uns 10 dias atrás, uma entrevista na Folha de São Paulo, o Domênico De Masi, que é um grande pensador moderno, palestras no mundo inteiro, milhões de livros vendidos, escreveu O Ócio Criativo, Criatividade, A Emoção e a Regra. E o entrevistador perguntou, que exemplos o senhor tem aí de coisa? Ele disse que a escola tem que olhar para o futuro. Que exemplos o senhor tem de escola que olhou para o futuro? Olha o que ele disse. Balé Bolshoi, em Joinville, modelo de criança, estava desenvolvendo, falou na Escola de Música da Venezuela, genial, 800 crianças tocando, tal, uma orquestra, e as escolas primárias de Foz do Iguaçu. Olha que coisa, cara. Que maravilha, hein? O cara falar um troço desse, um pensador, e ele levou para Foz... Muito amigo do senador Cristóvão Buarque. Isso, ele levou para Foz um outro fotógrafo, aquele fotógrafo da Benetton, que fazia, por exemplo, um aidético morrendo, daí fazia uma senhora de cor bem escura, com uma criança loira no colo. Aí ele chocava o mundo, Oliviero Toscani. Foi ele e o Domênico De Masi. Se ofereceram, agora não, que eu não sou mais prefeito, não sei se eles vão voltar lá, eu acho que... Mas eles se ofereceram a 15 dias por ano irem lá de graça, ensinar as nossas crianças nos bairros fotografia e cinema. Você vê que coisa? Que maravilha. Foi um salto assim... Então você vê, um prefeito, voltando, ele tem que ter uma visão de conjunto total. Isso de dizer que
O secretário, cada um cuida da sua área, não existe. Por exemplo, a educação depende da Secretaria de Obras. O que secretário de obras geralmente quer? Fazer asfalto. Mas você precisa fazer escola, você precisa fazer creche. Então tem que o prefeito dizer para o secretário de obras, nós vamos fazer escola. Você depende da Secretaria da Fazenda, ter o recurso. Não adianta o secretário da Educação ir lá na fazenda, eu preciso de dinheiro. O prefeito diz, olha, precisa de dinheiro para a escola. Secretário de Administração, fundamental para classificação do pessoal, capacitação e, por exemplo, ar-condicionado. Tinha que fazer, quem faz as compras é a Secretaria de Administração. Quero comprar ar-condicionado em todas as escolas. Comprei 530 aparelhos de ar-condicionado. Todas as escolas municipais de Foz do Iguaçu têm ar-condicionado. E o fato do senhor... Depende da Secretaria da Saúde, depende da assistência social, depende da segurança. Então, não depende, se você largar a Secretaria de Educação sem o prefeito ter uma política da cidade para a educação, o coitado vai se quebrar e não vai fazer nada. Ele vai perder o tempo correndo atrás dos colegas e tal, e a coisa não sai. Então, nós estamos entrevistando o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, o engenheiro Paulo McDonald Guise. No próximo bloco, nós voltaremos com essa entrevista, já que estamos num período em que os novos prefeitos assumiram, em 1º de janeiro. Eu acredito que a experiência do ex-prefeito Paulo McDonald, ela pode servir não apenas para os nossos alunos, mas também para os nossos alunos que são prefeitos e secretários municipais, enfim, funcionários da administração pública municipal. Voltamos logo em seguida. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos na modalidade à distância de gestão pública. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Nós estamos entrevistando o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo McDonald Guise, ele que ficou 8 anos na Prefeitura de Foz e tem uma experiência muito grande na área de gestão pública. O tema de hoje é gestão pública municipal. Prefeito Paulo McDonald, o senhor como engenheiro, o senhor evidentemente entende de obras, tem uma construtora em Foz do Iguaçu. As obras na sua gestão, o preço delas foi mais barato, foi o mesmo preço normal do Brasil? Como é que o senhor tratou os seus colegas, empreiteiros, engenheiros, que fizeram as obras do município durante os 8 anos em que o senhor foi prefeito? Foi muito mais barato. Muito mais barato. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos assinantes. Vou te dizer mais, se eu não tivesse sido engenheiro, não teria feito 20% das obras que nós fizemos. Nós devemos ter chegado ao número de 200 mil metros quadrados. Foi recorde. Porque olha só o que acontece. Eu tinha um setor de projetos, do meu lado do gabinete, tinha 3 arquitetos e uma senhora só cuidando de arrumar dinheiro em Brasília. E eles faziam o projeto, ela mandava para Brasília, olha, tem verba para creche. Fazia o projeto da creche. Eles desenhavam, traziam para mim. Eu ia racionalizando, olhando o custo. Certo. Então, qual é o normal do prefeito? Ele quer fazer um projeto de uma creche. Vamos supor que não tem um banco de projetos. Um hospital.
nós construímos um hospital municipal a preços que o pessoal não acredita. Eu construí um hospital com mais de 10 mil metros quadrados, ar-condicionado em todas as peças, central de gás, gerador próprio, tudo com 6 salas de cirurgia, local para 32 leitos de UTI por 13 milhões. Inacreditável. E quantos leitos no total? Cabe 300, porque nós temos enfermarias para 6 pessoas, com um banheiro de uso múltiplo. O nosso banheiro, Jorge, pode ter uma pessoa fazendo a barba, escovando os dentes, tem outro tomando banho num box separado e tem o vaso sanitário, está isolado e tem janela, ventilação própria. Porque você já imaginou, você está na enfermaria com alguém com diarreia e só tem um banheiro e o cara vai lá, quem que entra depois? É uma situação... Então, o vaso, às vezes, então tem um cidadão com problema de banheiro que precisa ficar meia hora no vaso, ninguém escova o dedo, ninguém toma banho, ninguém faz mais nada. Ou então tem alguém que para tomar banho precisa de recurso, de auxílio, um banho leva 1 hora, já pensou o banheiro? Ninguém mais entra, o cara está com dor de barriga, não pode, quer fazer xixi. Então nós temos esses banheiros assim. E o nosso hospital foi riscado por nós. Cada detalhe, cada coisa foi olhado, o custo, o revestimento, nós opinamos em todos os setores. Mas o prefeito, que não é engenheiro, que não tem uma equipe dessa do lado do gabinete dele, ele manda o secretário de obras ou administração licitar um projeto. Aí essa licitação leva uns 40, 50 dias. Daí tem o ganhador, ele vai dar 90 dias para trazer o projeto. Aí vem o projeto pronto. Se ele for olhar, quiser mudar alguma coisa, mais 30, 60 dias. Daí vem o projeto, ele tem que fazer licitação para construção. E aí, se o projeto não é bem feito, dá problema na licitação, uma construtora embarga, sai muito caro. Tem projetos feitos que é uma fortuna. Nós conseguimos fazer escola que os outros gastavam, até no Tribunal de Contas foi comentado isso, gastavam 3 milhões, nós fazíamos por 1. Os caras, mas como que Foz do Iguaçu consegue? Porque graças à minha formação, que eu sempre construí, de mexer em todos os detalhes. Então, nossas obras iam muito mais rápidas. E outra coisa, eu padronizava. Por exemplo, posto de saúde. Os postos de saúde, que eu via lá, os antigos existentes, corredores imensos, estreitos, e corredor não tem ar, não tem ventilação, não tem iluminação, corredor é para passar. E eles não tinham projetado sala de espera, ficava a turma ali. Um médico, amigo meu, me disse: Paulo, a pior sensação que eu tenho é quando chego no consultório que eu tenho que atravessar aquele corredor. É gente me segurando, é gente me falando, gente reclamando, é um inferno. Então, o que nós fizemos, Jorge? Eu parti do anticorredor. Comecei numa sala enorme, 10 por 10, todos os consultórios, inalação, administração, vacina, farmácia, tudo em volta disso. Aí você vai perguntar, e mais janela e ventilação para essa sala grande? Aí eu fiz zenital. Fiz zenital, iluminação e ventilação zenital lá em cima. Botei ar-condicionado na sala. Ficou um show. Quantos postos de saúde o senhor construiu lá em Foz? Entre concluídos, em torno dos 12, e mais em construção, mais uns 5. São os 17. A rede está quase 100%. Isso com recursos próprios ou também uma boa com parte convênios? com recursos próprios e uma parte, agora, por exemplo, nós estamos construindo 5 postos com recursos do governo federal, mediante projetos que nós entramos no Ministério da Saúde e o Ministério nos deu recursos. E a gestão, principalmente desse hospital, que me parece que é um hospital referência? Eu tentei fazer a gestão, e é muito importante a gente pensar no que é. O hospital é 100% público. Não tem essa coisa do cara chegar lá, como era a Santa Casa, o que o senhor é particular, é convênio, é SUS? Aí, coitado. Cada um tinha um tipo de atendimento. Às vezes a documentação não estava certa. Não, o senhor tem que deixar um cheque. O nosso é 100% público. Ninguém paga nada. Ninguém paga nada. Chegou lá e é atendido. Olha, e a gestão, eu experimentei gerir, por exemplo, com funcionário de carreira. Não funcionou, Jorge. Baixa produtividade, muito atestado médico, disciplina, porque você não pode.
um cargo, vamos dizer, aparentemente secundário, auxiliar de farmácia. Se o cara falta, quem é que vai preparar o remédio para os doentes que estão lá? E aí o doente fica sem remédio, tem que botar outro no lugar. E eu terceirizei a gestão. O hospital é 100% público. Contratação em pessoal, eu não contratei ninguém para o hospital. Ninguém, eu não contratei ninguém. Contratei, fizemos uma licitação, uma OS, a ProSaúde ganhou. E ela gere. E uma OS é uma organização social. Ela tem uma série, a lei permite para ela uma série de vantagens, inclusive não contribui com o INSS. Está na lei. E ela tem um sistema de capacitação muito interessante. Não se iluda que você vai fazer um hospital, chamar um médico bonzinho e dizer você vai ser o diretor. Desastre. 90% dos casos de desastre. Não está preparado para a gestão. Essa OS é especialista em gestão. O diretor-geral é um administrador. E a capacitação do pessoal é permanente. Onde tinha 3, eles tocam com 2. E se faltar, Jorge, como é que você explica, por exemplo, você vai faltar a enfermeira instrumentista numa cirurgia? Não tem mais cirurgia. E se ela falta muito? Não tem mais cirurgia nunca, fica a equipe lá esperando. Minha senhora, a senhora não serve para instrumentista. Se não tiver outra função, a OS demite. Porque nós estamos lidando com vida. O que é mais importante? Segurar esta senhora, que falta muito, não interessa o motivo, e prejudicar um mundo de gente, ou trocar essa senhora por alguém que não falte. Então, isso é gestão. Então, a gestão hospitalar precisa gente especializada. Aliás, prefeito Paulo, o senhor até foi objeto de uma polêmica nacional, que o senhor controlava se os médicos estavam trabalhando lá do seu gabinete através de uma câmera. Nos postos de saúde. Gostaríamos que o senhor explicasse como é que funcionou esse sistema. Várias, e chegava o pessoal reclamando que demorava para atender, que era mal atendido, na recepção. Chegava lá, a funcionária levantava, não levantava o rosto para ver, e mandava sentar, e depois ficavam de chacrinha na enfermaria, na enfermagem, em vez de atender os pacientes, que o médico ia dormir, em vez de atender, eu enchi de câmera. Quero ver. Por exemplo, eu peguei um telefone, eu cheguei no gabinete, liguei, tinha uma auxiliar de enfermagem no telefone. Marquei 25 minutos no telefone. 25 minutos. Ela telefonando. Telefonando. Isso não é serviço. As pessoas... Ir lá esperando e o telefone ocupado. Isso não é serviço. Liguei lá, por que a senhora estava no telefone? Não, mas não sei. Não é lugar disso. Aí o que aconteceu? Fizeram um movimento que eu estava me intrometendo na gestão, na enfermagem, porque na Copa, eu botei câmera na Copa, o cara ficava 2 horas na Copa, botei câmera na Copa, foram lá reclamar que estavam sendo, sofrendo assédio assediados de minha parte, que eu estava sendo muito duro, não sei o quê. Aí o promotor entrou, mandou tirar as câmeras. Você acredita nisso? Daí vocês tiveram que tirar. Tive que tirar, porque a multa era R$5.000 por dia que eu não tirasse as câmeras. Olha que barbaridade. Mas eu criei outros sistemas, aí nós demos um salto. Começou na educação. Porque o funcionário público, veja bem, qual é o grande drama? Prestem atenção na gestão pública. O cidadão trabalha certinho, não falta, é dedicado, se capacita e tal. Chegou no fim do mês, ganha 10. O outro é relapso, traz atestado frio, enrola, dá nó, trata mal o povo, no fim do mês 10. Está certo isso? Não. Não está certo. Como é que você faz? Eu comecei a medir os serviços. O certinho e tal começou a ganhar mais prêmio. E o outro não. E o que nós fizemos na educação? Tinha o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que, aliás, é mundial. Avaliação da qualidade do ensino. Porque se você tiver um mau ensino, você está desgraçando a vida de milhares de crianças. Então, veja, nós tínhamos 30 mil crianças na rede municipal. Da primeira à quarta série? Na creche até... só na primeiro ao 5º ano, tinha em torno de 23, 25 mil. E mais a educação infantil? Que era em torno de 7 mil. Agora, olha só o que acontecia. Chegava uma escola, tirava uma nota no IDEB, que avalia evasão escolar,
avalia a repetência de todas as séries e faz uma prova no 4º ano, no 5º ano, para ver se a criançada está boa, preparada ou não. Então, são esses 3 critérios. O que eu fiz? Dediquei um prêmio à escola que atingisse uma determinada nota, subisse 25%, por exemplo, ganhava um salário a mais. Aos professores. Não os professores. E aí que está o grande salto. Quem ensina não é só o professor. Não é justo largar a carga nas costas do professor. Se ele não tiver uma boa secretária, tiver um bom apoio das supervisoras, não tiver uma boa diretora, não tiver uma boa merenda, uma boa zeladoria, não adianta. Se largar só o professor, coitado. Não tiver uma boa construção. E aí nós vimos que quem ensina é a escola. E o prêmio que a gente deu, se a escola atingisse, subisse 25% na nota do IDEB, na avaliação, todos ganhariam o prêmio. Os que trabalhavam naquela escola. A merendeira, porque a merendeira, quando ela vê a criança, ela já sabe, se ela caprichar na merenda, a criança vai com prazer para a escola. Ela já vê, Jorginho, por que você comeu pouco? Está doente, meu filho? Já encaminhava para a saúde. A zeladora, quando faltava a criança, ia na casa. A secretária chamava os pais, pedia apoio para os pais. A supervisora dava reforço aos professores, via onde eles estavam mais fracos, mais fortes. A diretora cuidava desse conjunto todo e o professor ensinava na sala de aula. Então, este foi uma conquista. Nós descobrimos em Foz que o que ensina é a escola. E tem que ganhar todo mundo, e todo mundo ganhou, e virou uma colmeia, Jorge. Virou uma colmeia de trabalho, que é uma coisa impressionante. E nós primeiro subimos para 6,2 no IDEB e depois para 7. Mas também houve um grande investimento na infraestrutura escolar, reformamos e ampliamos, das 51 escolas, 43 atingiram. Estão em situação muito ótima ali. E nisso, Foz do Iguaçu se tornou uma referência nacional. Nacional. E aí, praticamente primeiro lugar no Brasil. E aí acontece o seguinte, olha, veja como é o mundo. Muita gente não conseguia chegar. E os caras diziam, até o Oreuvisto me ligou um dia, pô, ninguém mais pode alegar que não pode, que a educação pode mexer, Jorge, em curtíssimo tempo, em 3, 4 anos, você faz uma revolução educacional no Brasil se adotar esses nossos critérios. Aí o que eles diziam? Poxa, mas se Foz conseguiu, cidade de fronteira, problema, muita favela, não sei o quê, por que os outros não conseguem? Aí que vem a maldade. Começaram a dizer que houve fraude no nosso... no IDEB? Canalice, a mediocridade, a safanagem, a safadeza, começaram a dizer isso. E eu ainda avisei a secretária de Educação, que, por sinal, olha um detalhe, ela é secretária de Educação adjunta em São Paulo, convidada pelo ex-ministro Haddad, Fernando Haddad, foi eleito prefeito. Ele quer melhorar o IDEB, que São Paulo é só 4,8. Ele foi buscar a minha secretária da Educação e botou em São Paulo. É secretária adjunta. Tem um secretário, que é um deputado estadual, o Calegari, até muito bom, e ela adjunta para dirigir o conjunto. 1 milhão de estudantes. Saiu de Foz com 30 mil, vou para 1 milhão. É fácil, né? Muda a escala. Se ela aplicar os mesmos critérios, se transformar cada escola numa colmeia, com prêmio por desempenho para toda a escola, ela vai conseguir. Eu tenho certeza, vai conseguir maravilhas. Mas esta inveja que diz, e eu avisei ela, veja, nós vamos atingir níveis extraordinários. Não permita uma única vírgula de dúvida. Quem aplica as provas? Professor de escola estadual. Como é que faz? Não abra nada, porque muita medíocre que tem por aí vai dizer que nós conseguimos fraudando ou treinando os estudantes. Não viu o nosso imenso esforço de uma reconstrução inteira de uma rede. Começa pelos ar-condicionado, aliás, muito prefeito me critica. Pô, você botou ar-condicionado em tudo que é sala, agora eu tenho que pôr também. Te vira, nas salas de aula. Cuide das tuas crianças como eu cuido das minhas. E como é que... Veja, estou falando demais, mas é importante. Foz é um lugar quente, como é Curitiba. Se não é bem ventilada a sala, você imagina 30, 35 crianças, uma sala mal ventilada, vira um calor infernal. Tinha professoras que entravam na sala com a toalha encharcada de água. Tinha criança que saía da sala, ia embaixo da torneira, enfiava a cabecinha, molhava e vinha. Tinha criança que pingava em cima do caderno
Como é que podia ser assim? Eu digo, vai um ar... Aí, mas a conta de luz, mas pelo amor de Deus, estamos tratando com a vida de 30 mil crianças. Não poder dar ar-condicionado, eu tenho ar-condicionado no meu gabinete. Você vai em barbeiro, que você fica meia hora, uma hora esperando, 5, 6 pessoas, tem ar-condicionado. Como é que não vai ter uma sala de aula? Comprei 530 aparelhos de 30 mil BTUs. E aí começa a coisa. A rede da escola não comporta, reforça a rede. Aí chega um absurdo, a Copel tem que reforçar a rede, cobraram de nós. A dona Copel cobrou do município o reforço da rede para atender as escolas, que vai vender energia o resto da vida para o município. Você acredita nisso? Aliás, Foz do Iguaçu é a sede da Itaipu, a maior usina produtora de energia do mundo. Os chineses construíram uma enorme, maior que a nossa, em termos de potência instalada, mas não produz tanta energia como nós, porque o nosso Rio Paraná tem muito mais água do que o Rio Amarelo deles lá. Aliás, eu até quero fazer um comentário aqui, prefeito. Alguns anos atrás comentei com o senhor que no final do século XIX, um sociólogo, podemos assim colocar, um anarquista que fundou aqui no Paraná a colônia Sicília, o Giovanni Rossi, ele já dizia que no Paraná seria um grande produtor de energia elétrica do Brasil. E teria uma cidade que seria a Eletrópolis, e que teria 1 milhão de habitantes. E se nós olharmos hoje o Foz do Iguaçu, com as cidades ali do Paraguai e da Argentina... Chega perto de 1 milhão. Chega perto de 1 milhão. Então, ele falava que era Foz? Não, ele não falava, mas que o Estado, digamos assim, que o Paraná seria conhecido como o Estado que geraria muita produção de energia elétrica. O Rio Iguaçu faltam 2 usinas, ele está inteiramente aproveitado. Exatamente. Eu fui aluno do professor Parigot de Souza, que foi o fundador da Copel. Sim. Que era um cara extraordinário, um grande, além de ser um excelente professor, foi governador, um gestor de nomeada. E o que o senhor aponta assim como fundamental na gestão pública de um prefeito? Nós temos muitos prefeitos, temos muitos alunos que estão nos acompanhando, que trabalham em prefeituras. O nosso curso, temos em torno de 10 mil alunos em todo o Brasil, e além das pessoas que nos assistem em Curitiba e em outras cidades através das antenas parabólicas. O que o senhor coloca como fundamental, uma característica fundamental do gestor? Não. Essa determinação, essa vontade de fazer, mesmo correndo o risco de sofrer processos como o senhor? Não pode fugir de assunto nenhum. Nenhum assunto. Ele tem que ir na sala de aula e ver o professor, não tem condição da aula, é muito quente, tem que dar uma solução. Vai num posto de saúde, aquele corredorzão, tem que achar um jeito. Ele vai numa UPA, falta remédio, enfermaria, ele tem que estar em tudo que é lugar. Vai numa rua, tem buraco, quem é que está tapando o buraco, quanto custa? Ele tem que estar envolvido em tudo. E outra coisa, Jorge, o nosso país está vivendo uma fase de judicialização. Eu tenho alguns processos, tenho mais de 10 processos por coisas imbecis. Por exemplo, a UES, eu licitei, contratei e gere o hospital. Eu tenho um processo do promotor porque eu tinha que fazer concurso para os funcionários do hospital. Daí impessoalidade, que é um princípio da administração pública, mas também princípio da administração pública, a economicidade, a racionalidade, a eficiência, a eficácia, o interesse público. E o prefeito tem que dar uns peitaços. Se eu tivesse cruzado os braços e digo, não, então vamos esperar para ver como é que faz o hospital novo. Estava lá Santa Casa até agora em crise, uma instalação horrível, uma gestão difícil, mais um problemão. E o povo se arrebentando. Eu construí esse hospital, tinha um terreno próximo, que era do Estado, que o Estado não passou a escritura para a Prefeitura, construí assim mesmo em cima, aí vieram construir um terreno irregular. Mas se eu não tivesse feito isso, não tinha hospital público, municipal, aliás, de referência nacional. Era no meu tempo. Agora está sofrendo coisas que o outro prefeito está muito equivocado. Ele está correndo sério risco de perder o apoio da população de Foz pela maneira com que ele está tratando o hospital. Mas então, eu tinha que fazer e fiz.
Não tem dinheiro? Vamos fazer um hospital racional, econômico, baratinho, projeto nosso, mas bom, espaçoso, bem ventilado. Então, o gestor público tem que estar em tudo que é lugar. Você não pode... Enfrentar o problema. Você tem que olhar, por exemplo, vai numa escola, está um vigia lá. Ó, na hora que eu botei ar-condicionado em todas as escolas e creches e postos de serviço, tinha vigia que ia para o serviço com um colchonete. Imagina, não tem ar-condicionado na casa dele, um calor de 40 graus, de noite 35, 36. Um arzinho numa sala. Né? O que o cara vai ficar fazendo a noite inteira? Sim. Ele vai dormir. E tem a outro que levava a família para dormir, que era ar-condicionado, é uma mulher e os filhos. Bom, mas aí, então nós estamos podendo ter máquina que cuidasse disso tudo. E simplificamos. Então o prefeito tem que estar em todas as frentes. Ele tem que ter coragem de resolver. E se ele não souber, não tem que ter humildade para perguntar como é que eu resolvo isso. Se tiver que ir para Brasília para perguntar, para Curitiba, para a China, ele vai atrás e descobre e traz a solução. Como é que o senhor enfrentou, o prefeito Paulo McDonald, a questão da mobilidade urbana? Nós sabemos que hoje as cidades de porte Você não ia médio... falar antes do meio ambiente? Podemos falar do meio ambiente. Eu preferia falar antes do meio ambiente. Então vamos falar. Estou vendo que o rapaz Exatamente. já roubou um tempo nosso, tenho medo que ele tire. Não, aqui nós temos tempo à vontade. Aliás, eu gostaria de saber, porque Foz do Iguaçu temos um parque nacional e é um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. E como é que o senhor tratou do meio ambiente? Eu vou dizer uma coisa que você pode, a princípio, ficar chocado. Meio ambiente não é florzinha e árvore. Eu também entendo assim. Primeiro passo, despoluição dos rios. Não pode tudo que é rio virar um esgoto. Para despoluir os rios, você tem que desfavelar. Tem que ter um grande programa de habitação para aquelas pessoas que moram em cima do rio, que evacuam no rio, que sentem os odores horríveis. Como eu vi uma senhora, que eu fui numa favela chamada no Rio Ouro Verde, que o povo lá de fora chamava de Rio Bostinha. Fui fazer uma visita, veio uma senhora de idade já. Prefeito, pelo amor de Deus, me tire daqui. Eu não aguento mais essa caatinga. 18 anos morando ali. E eu, graças a Deus, consegui tirar 400 famílias dali e botei para morar em lugar digno. Se você não tira aquela gente, o rio era um esgoto. Hoje o rio tem peixe. Limpamos as margens, nos lugares alagadiços, que tinha parte plana, estamos fazendo campo de futebol. Fizemos, deixamos encaminhado. Dia 1º de janeiro, entreguei à prefeitura. Mas até lá nós fizemos. Retificamos o rio, mudou o status daquelas pessoas. Quando eu levei elas para um loteamento popular, o lote 10 por 25, 250 metros. Eu estou vendo gente fazer com lote de 160. O cara fica espremido, não tem onde crescer. E na frente desse loteamento, fiz um centro de convivência escola-bairro com 9 quadras de esporte, 2 piscinas, dança, música, sala de cinema, informática, literatura, tudo que tinha direito. E aquele pessoal favelado, que de repente, mora num conjunto habitacional com um lote confortável, uma casa sólida da alvenaria e um centro de convivência. Que na primeira semana, Jorge, nós abrimos inscrições para as piscinas, foram mais de 2.500 inscrições. Veja o que é exclusão social. Você olha uma propaganda de hotel, piscina maravilhosa. Você vai da praia, mar maravilhoso. Navio, piscina maravilhosa. E o pessoal do bairro só viu piscina em novela. Isso é uma exclusão. Claro. Eles não têm acesso a isso, eles vão aprender a nadar onde? Em pocinha de água de rua? Em rio onde mora gente? Por que não fiz piscina? Eu incluí essas pessoas. Você precisa ver a cabeça como muda a piscina dele. Água limpa, bonita. É uma pena não ter as fotografias para te mostrar aqui. Mas fiz piscina. Isso é uma judiaria o que se faz. Porque o lazer do mundo está ligado à água. E o cara morando num bairro pobre não sabe nadar. Aliás, nós estamos treinando dezenas de milhares de pessoas frequentam as nossas piscinas. Voltando à questão da escola, o senhor também implantou um programa de educação integral, escolas integrais, que também foi
bem eu não consegui 100% elogiado. na rede, mas quase. Então, de manhã é aula e não tem aquela coisa de educação física, religião, artes, nada. É português, matemática e ciência, porque são só 5 dias de aula por semana, 4 horas por dia. E aí de noite é educação física, é esporte, é lazer, é cinema, é tudo. Mas tem que ter um núcleo básico. E eu fiz as nossas cozinhas nas escolas. E outra coisa, você me perguntou o que o prefeito tem que fazer. Toda vez que eu ia na escola, queria ver a despensa. Quero ver a comida, comia, para ver se está boa. Para ver se não está muito gordurosa, para ver se está equilibrada. Nós temos nutricionista, precisa ver se o pessoal está fazendo direito. Sentava lá na merenda, ou no almoço deles. E aí criou um elo, uma parceria, e o pessoal sabia que eu era companheiro, eu estava cuidando das crianças. Não era para mim aquilo, era para a cidade de Foz do Iguaçu. E não é à toa que eu fui o primeiro prefeito reeleito da história de Foz. Então, nós estamos entrevistando o prefeito Paulo McDonald de Guise, ele que é engenheiro civil. Então, eu gostaria agora, para nós encerrarmos... Já? O rapaz do chegamos tempo lá, como é que está o no tempo? final, que o senhor brevemente nos falasse a respeito da questão da mobilidade urbana, a questão do trânsito de Foz. O senhor, como é que o senhor tratou das ruas de Foz, que lá... Olha, nós pavimentamos mais de 108 ruas. Eu tinha um programa de rádio no sábado, telefone livre. Não botava a pessoa para falar, que senão fala muito pouca gente, mas tinha 3, 4 pessoas anotando os telefonemas. E reclamavam de buraco na Avenida Paulo Montanari, na Avenida Amazonas, não sei o quê. E eu ia arrumando e repavimentando tudo. Você vê, eu tinha esse acesso. Mas, no caso você vê coisas básicas que nós fizemos. Por exemplo, na subida da Avenida das Cataratas. Pista dupla aqui, dupla lá. E tinha ônibus urbano. O ônibus parava a fila de carro atrás, tentavam fazer, quebravam. Eu fiz baia para os ônibus encostarem. Ou você vinha aqui para virar para a esquerda, tinha pista dupla. Aí o cara que ia virar para a esquerda, segurava o resto atrás. Eu fiz a terceira pista para quem vira para a esquerda, botei sinal auxiliar. A cidade inteira fiz isso. E deu uma ligeireza no trânsito impressionante. Mas o transporte coletivo tinha um projeto de 15 anos atrás. Eu contratei uma consultoria de Curitiba, um professor da Universidade Federal do Paraná, Garone Rec, que me reestudou a rede inteira. Eu redimensionei a rede. E troquei todos os ônibus todos novos, fizemos novas linhas. No começo deu um tumulto, que a população não entendeu. Queriam um sistema antigo, que o ônibus parava em todo que é lugar. Quando nós racionalizamos, criamos os sistemas integrados, foi um problemão. E eu implantei o cartão digital. E a passagem eu botei diferenciada. Quem, por exemplo, hoje, quem tem cartão paga R$ 2,60. Compra, como na internet, não precisa ir lá. Quem não tem, paga R$ 2,90. Na Europa, chega a ser até o dobro o preço. Quem tem cartão, quem não tem. Então, o que aconteceu? Acabou assalto em ônibus, acabou o pirata, acabou o cara pegava o vale transporte e trocava por gasolina para ir de moto, compravam até crack com o vale transporte. Agora acabou, o cartão magnético é para ônibus. As empresas melhoraram o faturamento, estão se organizando mais, o sistema todo está se readequando ao novo projeto, são ônibus novos, e nós estamos melhorando em tudo. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo McDonald de Guise, ele que é engenheiro civil, também sociólogo, e o tema foi a gestão pública municipal. Prefeito Paulo McDonald, eu quero dizer que não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de contar um pouco da nossa experiência em Foz do Iguaçu.